Jefferson, ajuda fazendo um favor nessa fileira do lado de cá. Pode pegar lá um papelzinho com o Carlinhos. Aqui, ó, Jefferson, está lá tudo com o Carlinhos lá. Pode ajudar nessa fileira do lado de cá. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida. Obrigado pela sua disposição, por nos ajudar. E nós vamos passar na sua casa, então a gente se vê sábado, tá bom? Obrigado pela sua solidariedade, pela sua ajuda. Deixe passar os avisos enquanto vai entregando os papeizinhos para a gente ganhar tempo. Se você quiser participar de um culto especial promovido pelo Conselho de Pastores, vai acontecer nesse sábado às 19h30 lá na Igreja Batista Filadélfia. Estará conosco um pastor angolano e você pode participar. Esse evento não é da Igreja Batista, mas ela vai sediar, mas é do nosso Conselho de Pastores da nossa cidade, tá bom? Então você pode participar. Olha só, domingo, você que só vem na Terça da Esperança, eu queria que você, pelo menos esse domingo, não faltasse. Esse domingo você fizesse um propósito de estar conosco. Vai ter um musical de Natal. Coreografia, teatro, dança, música, louvor, mensagens, mídia. Tanta coisa vai acontecer aqui para comunicar que Jesus nasce em nós todos os dias. Domingo agora, 19h30, você é o nosso convidado especial. Próximo aviso, você que se sente vocacionado por Deus com um chamado especial. Nós temos muitos jovens, nós temos também pessoas que estão na melhor idade, que sentem um chamado para trabalhar na obra. Você pode vir participar da nossa reunião nessa segunda agora, dia 19 às 20 horas, tá bom? Qualquer pessoa, pastor, eu não sou da igreja, eu sou católico, mas eu sinto um chamado de Deus, pode vir para a gente conversar também. Vai ser um tempo de bate-papo, para encontrar a linha que Deus tem trazido no nosso coração para servi-lo nesse mundo. Próximo aviso, nós continuamos com a nossa série de mensagens de encontro com Jesus, e hoje nós vamos falar do encontro de uma mulher com fluxo de sangue com a pessoa de Jesus e o milagre que aconteceu. Próximo. Sim, se você está jogando futebol e gostaria de jogar conosco, é todo sábado na FUNG, tá? Nós começamos há 3 sábados atrás e não jogamos nenhum, sabe por quê? Porque o nosso time é IPI Futebol Chuva, não tem sol para nós. Então faz 3 semanas que nós começamos e nenhuma delas nós jogamos. Se você for esse sábado e se não chover vai ser o primeiro, então você não vai perder nenhum. Quiser jogar futebol com a gente, sábado na FUNG às 16 horas, tá ok? Nós vamos começar o nosso time lá. E você pode entrar no site da nossa igreja e pode ter acesso a todas as coisas que nós temos de avisos, de ministrações, de história da nossa igreja, fotos. Entra lá no nosso site. Vou chamar a equipe de louvor que vem aqui à frente, por favor. Todos entregaram seus papeizinhos, certo? Vamos ficar em pé, queridos. Nós vamos adorar o Senhor com essa canção. E eu queria convidar você essa noite. Você que está nos visitando, você não precisa ficar constrangido, mas nós damos a oportunidade a todas as pessoas de contribuírem. Contribuírem de que maneira? Através de um valor que elas colocam no seu coração. À frente de você tem algum envelope, e você pode vir à frente enquanto cantamos essa primeira canção, devolver ao Senhor o valor que Deus colocar no seu coração. Pode ser seu dízimo, 10% que você ganha. Pode ser uma oferta que você queira dar hoje, oferecer no altar do Senhor. Pode ser um valor que você queira colocar diante do altar. O que você quiser fazer. Pastor, não vim preparado. Deus abençoe, fique tranquilo. Mas a gente quer dar a oportunidade de todos contribuírem no reino de Deus. Nós temos a fama de Sertanópolis ser a cidade com a terra mais produtiva do país, do Brasil. Ela só perde para uma cidade lá na Ucrânia, do nosso amigo Igor, que estava aqui esse final de semana, e ele falou sobre isso, que a terra dele é a terra mais produtiva do mundo, mas não tem terra mais produtiva do universo do que o reino de Deus. Lá você planta e lá você colhe. Então, se você plantar hoje, pode ter certeza que a colheita está por vir, em nome de Jesus, certo? Pai, abençoe essas mãos que contribuem, e que seja para o louvor da Tua glória, e que o Senhor receba, e que seja com alegria o que fazemos aqui em nome de Jesus. Amém. Enquanto cantamos essa canção, você pode vir à frente e devolver a sua contribuição. Os
fugirão. E por ti eu grito, e eu sou livre. Livre pra correr, livre pra correr, livre pra dançar, livre pra dançar, livre pra viver por ti. livre pra viver por ti. E eu sou livre, sou livre, livre, livre pra correr, Livre pra correr, livre pra dançar, livres pra dançar, livre pra viver por ti. livre pra viver por ti. E eu sou livre. Eu sou livre, livre, livre. Eu sou livre. Livre pra correr, Livre pra correr, livre pra dançar, livre pra dançar, livre pra viver por ti. livre pra viver por ti. E eu sou livre. Quantos aqui nessa noite é livre no Senhor Jesus? Quantos aqui nessa noite é livre no Senhor Jesus? Se você ainda não se sente livre em nome de Jesus, você vai ser liberto neste lugar, porque a palavra do Senhor liberta. Quando nós conhecemos ao nosso Senhor Jesus, nós vemos que verdadeiramente nós somos livres. E você é livre para expressar isso nesse dia, a sua gratidão ao Senhor Jesus. Então quero convidar você a cantar essa música. Pode se expressar. Você está na casa do Senhor, você é livre. Você é livre. O inferno vai ter que ouvir, vai ter que ver que aqui é um povo livre, um povo remido pelo sangue do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Então vamos cantar essa canção com alegria. Livre pra correr, Livre pra correr, livre pra dançar, livre pra dançar, livre pra viver por ti. livre pra viver por ti. E eu sou livre, somos livres, Senhor. Eu sou livre, Livre pra correr, livre pra correr, livre pra dançar, livre pra dançar, livre pra viver por ti. livre pra viver por ti. E eu sou livre, e eu sou livre. Amém. Ainda em pé, queridos, crianças de 3 a 8 anos, vem aqui à frente. Crianças de 3 a 8 anos, com a sua facilitadora da noite, por favor. Isso. Podem vir aqui à frente. Nós vamos orar por vocês e com vocês. E a nossa equipe de intercessão vai vir logo em seguida para a gente orar para aqueles que estão na sua segunda, terceira, quarta e quinta semana de campanha. Segunda, terceira, quarta e quinta semana de campanha. Vamos orar? Jesus,
Amém. Glória a Deus. Tá bom? Podem ir, crianças. Podem ir, tá bom? Nossa equipe de intercessão aqui à frente, por favor. E você que está na segunda, terceira, quarta e quinta semana de campanha, vem à frente enquanto cantamos. Nós queremos interceder, orar por você, colocar as nossas mãos no seu ombro e dizer que nós estamos com você em intercessão. Esse é o princípio do toque, de colocarmos as mãos e dizer: nós estamos juntos e estamos orando por você. Vamos fazer isso. Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Eu não viverei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a ti. Deus é fiel, Deus é fiel. Tu não morrerás enquanto o Senhor não cumprir em ti todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra ti. Então viverás em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o teu coração. Não morrerás enquanto o Senhor não cumprir em ti todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra ti.
Sua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus. Tua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo. Tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus. Tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Quão formoso é, Rei do universo. Sua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu. Tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso, maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Quero convidar você a fechar os seus olhos e cantar esse refrão novamente, e declarando isso para o nosso Senhor Jesus. O nosso Senhor Jesus está aqui no nosso meio. Fala: Deus, como é maravilhoso contemplar a tua presença, a tua face. Como é bom estar na casa do Senhor, poder sentir o doce amor do Senhor Jesus, o carinho dele por nós. Quero convidar você a declarar isso com o seu coração quebrantado. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Mais um. Maravilhoso é estar em tua. Maravilhoso é. Sim, Deus é, sim, Deus. Maravilhoso é tocar
Maravilhoso és te contemplar, Senhor. Te contemplar, Senhor. Maravilhoso és te contemplar, Senhor. Amém. Você pode se assentar, por favor, agradecer a nossa equipe de louvor. Obrigado, gente. Nós vamos continuar nossa conversa a respeito de encontros com Jesus. Hoje é a segunda semana onde nós falaremos sobre esse assunto. E hoje nós vamos abordar de uma maneira mais precisa um encontro também marcante nas Escrituras, que é conhecido como a mulher do fluxo de sangue. O texto é de Lucas capítulo 8, versículo 40. E eu gostaria de dar um título a esse texto, que é do desespero à esperança, né? Desespero e esperança. Uma mulher completamente desesperançosa que encontra no encontro com Jesus esperança para seguir em frente e continuar a sua vida. Talvez seja justamente a situação que você se encontra essa noite. Você veio a esse lugar no desespero, mas em nome de Jesus você vai sair daqui com esperança, amém? O texto que eu quero ler com vocês, então, começa em Lucas capítulo 8, versículo de número 40. Você pode acompanhar na sua Bíblia ou ler assim comigo aqui no telão. Quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu, pois todos o estavam esperando. Versículo 41. Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando que fosse à sua casa, porque sua única filha, de cerca de 12 anos, estava morta. Estando Jesus a caminho, a multidão o apertava, a multidão o comprimia, a multidão estava o cercando. O versículo continua no 43. Estava ali certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e gastou tudo com os médicos, mas ninguém pôde curá-la. Na sua tradução pode estar assim, indo de mal a pior. Ela chegou no versículo 44, por trás dele, tocou na borda do manto de Jesus, e imediatamente estancou, cessou a sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse, mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse, alguém tocou em mim. Eu sei, porque de mim saiu o poder. E aí o versículo 47 conclui dizendo, então a mulher, vendo que não conseguiria mais passar desapercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés. Na presença de todo o povo, contou por que tinha tocado em Jesus e como foi instantaneamente curada. Então ele lhe disse, filha, Jesus disse, filha, a sua fé te curou, vai em paz. Interessante como que esse texto começa. Ele faz a caracterização de dois personagens. Começa falando de Jairo e passa a falar dessa mulher sem nome. Se você notar, existe aqui um paralelo que é traçado e é algo maravilhoso. Esses dois textos, esse encontro e esses encontros com Jesus não são de maneira alguma encontros provisórios, não são encontros que não têm fundamento, não são encontros sem planejamento. Todo encontro com Jesus é arquitetado pelo próprio Mestre, todo encontro com Jesus é planejado pelo próprio Criador. O fato de você estar aqui essa noite nos leva direto à resposta em Deus, de que Ele nos trouxe a esse lugar e quer falar conosco, quer falar na nossa vida. Então os encontros com Jesus são arquitetados por Ele mesmo, para que possamos extrair lições e aprendizados da sua parte. Agora veja esses dois encontros, Jairo e a mulher. Primeiro nós estamos falando de um homem, depois nós estamos falando de uma mulher. Jairo tem nome, a mulher não tem nome. Você viu como o texto a trata? Certa mulher, ela não tem nome, ela não tem identidade, ela não tem reconhecimento social. Quando nós falamos de Jairo, falamos de um homem que era líder religioso, era o líder da sinagoga, era o líder da igreja dos judeus.
Quando nós falamos da mulher, nós falamos de uma mulher que sequer poderia pisar na sinagoga, sequer poderia entrar pela igreja, pelo fato, primeiro, de ser mulher, e segundo, pelo fato de ter uma hemorragia, algo que era considerado contaminação e impureza para todo e qualquer judeu. Primeiro, nós estamos falando de Jairo, um homem de posição social, um homem rico. Segundo, nós estamos falando de uma mulher enferma, que gastou todo o seu dinheiro, gastou todos os seus recursos e empobreceu. De rica, ela se tornou pobre. Jairo faz um pedido público: mestre, por favor, venha na minha casa, porque a minha filha está terrivelmente enferma. A mulher faz um toque em secreto. Enquanto Jairo se expõe, porque ele tem posição social para fazer isso, aquela mulher, sem condições nenhuma, ela vai por detrás de Jesus e toca simplesmente no manto, nas orlas da sua veste. Enquanto o Jairo tinha 12 anos de alegria com a sua filha, essa mulher tinha 12 anos de sofrimento com a sua enfermidade. Percebeu? A filha única de Jairo tinha 12 anos, e essa mulher sofria há 12 anos de uma enfermidade. Aqui está um paradoxo. Também temos uma outra contradição. Enquanto Jairo tinha uma filha única, essa mulher sequer poderia ter filhos. Seu ventre, ao invés de ser um lugar de dar vida, agora era um canteiro de morte. Era um sepulcro dentro do seu ventre, diante da hemorragia que ela sofria. Veja só que não para por aí. A filha de Jairo está morrendo e definhando. Essa mulher também está morrendo e definhando. Jairo está desesperado de necessidade por Jesus. Essa mulher também está desesperada de necessidade por Jesus. O que isso significa, irmãos? O que significa esse paralelo que é traçado entre Jairo e a mulher sem nome? Significa o seguinte, de que para Deus não existe acepção de pessoas. Deus não se importa se você é rico ou se você é pobre. Deus não se importa se você é alto ou se você é baixo, se você é homem, se você é mulher, se você é criança ou se você é um adulto, se você é jovem ou se você é um idoso. Deus não se importa com a cor da sua pele, se você é negro, branco, amarelo ou pardo. Deus não se importa com a sua etnia, Deus não se importa com a sua posição social, Deus não se importa com a profissão religiosa que você tem em seus lábios, Deus não se importa com a sua aparência exterior, Deus só se importa com a necessidade do seu coração. E quando você tem essa necessidade, é isso que move o encontro com Ele. É quando você, através da sua necessidade, vai até a presença daquele que pode salvar e restaurar a sua vida. Por isso, quando eu vejo esse paralelo, eu vejo um Deus maravilhoso, que se importa comigo, e que não está interessado em responder a oração de A ou B, mas está interessado em ser alívio, conforto, sustento para todos. Jesus disse em Mateus capítulo 11, versículo 28, venham a mim todos, não venham a mim os homens, não venham a mim as mulheres, não venham a mim as crianças, venham a mim todos, os empresários aos desempregados, venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Venham a mim aqueles que sofrem com depressão, venham a mim aqueles que sofrem com desemprego, venham a mim aqueles que sofrem com ansiedade, venham a mim aqueles que sofrem com problemas emocionais, venham a mim aqueles que sofrem com pecados ocultos, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. E Jesus disse, e eu vos aliviarei. Portanto, quando eu vejo isso, eu vejo um Jesus que não age pela minha posição, eu vejo um Jesus que não age pelo meu exterior, eu vejo um Jesus que não age pela minha religiosidade, eu vejo um Jesus que não age por fazer as campanhas, eu vejo um Jesus que age pela minha necessidade. Deus olha para Jairo, Deus olha para a mulher sem nome, e Deus diz, tem necessidade aí, e onde tem necessidade, é a minha obra-prima, é a minha matéria-prima para realizar um milagre. Porque não é assim? A necessidade que temos é a matéria-prima para o milagre de Deus. A necessidade que você carrega no seu coração essa noite, a dor, o sofrimento ou a angústia que você está cultivando na sua alma, é a matéria-prima para Deus realizar um milagre. Para você é só dor, para você é só sofrimento, mas para Deus é a matéria-prima para Ele fazer algo extraordinário no seu casamento, na sua vida financeira, na sua vida espiritual, na sua alma, com seus filhos, na sua sociedade. Seu sofrimento pode ser a obra-prima, ou matéria-prima que Deus usa para realizar o milagre. Agora vamos continuar mais um pouquinho. O que eu quero falar com vocês aqui essa noite é porque é aquilo que me traz aqui essa noite é o seguinte: você também não está passando por uma necessidade específica? Você também não está passando por uma privação?
Você não sente que como a mulher sem nome, ou como Jairo, o rico e líder religioso, você não sente que você está desesperado por Jesus? Porque a necessidade faz parte da nossa existência. O problema é que a gente passa muito tempo tentando encontrar a origem das nossas necessidades, as causas das nossas necessidades. A gente passa muito tempo procurando os culpados da nossa necessidade. Não foi o patrão, não foi a crise, não foi a Dilma, não foi os políticos, não foi aquela mulher, não foi aquela garota de programa, não foi aquele jovem que me ofereceu a bebida pela primeira vez. Nós passamos muito tempo tentando diagnosticar a origem, a causa da nossa necessidade, e não vemos para onde a nossa necessidade está nos levando, está nos direcionando. Porque para alguns essa noite a necessidade está levando para um poço sem fundo. Para outros essa noite a necessidade está lançando para um desespero, para a depressão, para a solidão, para a fuga. Mas para outros essa noite a necessidade pode estar levando justamente para o lugar que deve levar, para os pés de Jesus Cristo. Para os pés de Jesus Cristo. Você decide essa noite. Você decide para onde a sua necessidade vai te levar e vai te posicionar. Por isso, o tema central que eu gostaria de trabalhar com você é: não importa a origem das necessidades, e sim para onde elas nos levam. Não importa a origem das nossas necessidades, o que importa é para onde elas nos levam. Onde as suas necessidades, para onde as suas necessidades têm te levado? Para o próximo médico, para o próximo terapeuta, para a próxima dose de remédio, para o próximo trago, para a próxima relação sexual, para o próximo relacionamento amoroso, para o próximo trabalho, para a próxima hora extra, para onde a sua necessidade tem te levado. Porque se a sua necessidade te carrega para qualquer lugar que não seja Jesus, ali você não encontrará o suprimento, a provisão que você tanto precisa. E quando falamos de necessidade, nós sabemos que essa mulher é provada e formada na necessidade. Deixa eu apresentar para vocês algumas características e detalhes da mulher com fluxo de sangue. Se você notar de uma maneira especial, você vai ver que essa mulher passa por um sofrimento prolongado, 12 anos. Quanto tempo tem o seu sofrimento? Ah, pastor, tem 1 mês desde que eu fui demitido. Ah, pastor, tem 2 anos desde que eu terminei meu casamento. Ah, pastor, tem 5 anos desde que eu perdi a minha casa. Pastor, tem 10 anos desde que eu fechei a minha empresa. Tem 20 anos desde que eu larguei a faculdade. Pastor, tem tanto tempo na minha vida que eu sofro, que eu não sei mais o que fazer. Pois bem, essa mulher foi exposta a sofrimento prolongado. 12 anos de hemorragia constante e intensa. Essa mulher não foi só exposta a sofrimento prolongado, ela foi exposta a uma condição de desesperança diante de expectativas frustradas. Imagina só. Essa mulher não podia andar em público, não podia entrar no templo, ela não podia ter relações com seu marido, ela não podia ser mãe. Essa mulher quer se curar a todo custo. E sabe o que ela faz? Ela gasta todos os seus bens em médicos. Eu imagino o médico falando para ela: agora vai, querida. Aquilo que faz com você às vezes. Esse remédio aqui, é esse tratamento. Do lado de lá você vai sair curada, restabelecida. E a mulher investe talvez então o seu carro. Depois ela investe então a sua aposentadoria, depois as suas economias, e ela vai investindo tudo que ela tem, a sua casa, ela vai pegando tudo que ela possui, investindo no tratamento, e sai do lado de lá, hemorrágica, assim como ela chegou. Uma esperança que não foi correspondida, uma expectativa que foi frustrada. Você não está assim também essa noite? Você também não se identifica com ela? Agora vai dar certo, pastor, assinei minha carteira. Agora vai dar certo, voltei para casa. Agora vai dar certo, estou fazendo planejamento financeiro. Agora vai dar certo, esse remédio é aquele que é especial, vindo importado. Aí você toma, você faz, você realiza e tudo continua do mesmo jeito. Essa mulher experimentou isso. A frustração diante de uma expectativa. Essa mulher experimenta também uma necessidade aumentada. Ela ficou miserável e necessitada financeiramente por gastar o seu dinheiro. Ela não estava mais enferma, agora ela tinha carência física. Ela não conseguia mais nem sobreviver fisicamente diante dessa condição e desse estado. E essa mulher sofria segregações. E ela sofria marginalização. Sabe o que acontecia com uma mulher hemorrágica nesses dias? A Bíblia diz que a mulher menstruada, ela já deveria tomar os devidos cuidados, porque ela era considerada impura. O judaísmo, ele trabalha essa impureza da menstruação de uma maneira muito séria, com todos os homens e as mulheres e a religião. Então, eles levaram isso a um ponto muito mais elevado.
de restrições e de prescrições cerimoniais para que as mulheres pudessem então ser purificadas. Então, ela não poderia ter relações com o marido, ela não poderia andar em público, ela não poderia tocar ninguém, porque se ela tocasse em alguém, essa pessoa ficaria, inclusive, contaminada. Sabe o que acontecia também com uma pessoa assim? Se ela tocasse utensílios domésticos na sua casa, ficava contaminado. Era necessário lavar os utensílios para que então não tivesse impureza naquele lugar. Agora imagine essa mulher, socialmente, ela não consegue andar em público. Religiosamente, ela não consegue entrar na igreja. E conjugalmente, ela não consegue ter relações e uma vida com o seu marido, uma vida conjugal. Você sabe o que é sofrimento prolongado? Você sabe o que é expectativa frustrada? Você sabe o que é desprezo, desamparo social? Você sabe o que é virar as costas da religiosidade? Você sabe do que eu estou falando, não sabe? Eu sei que isso não é novo para você. Eu sei que isso pode ser novo, fazendo a ponte da Bíblia para você. Eu sei que pode ser novo, você pensando que uma mulher passou isso antes de você. Mas eu sei que enquanto eu falo aqui, isso não é novo para você. Você sabe do que eu estou falando. Então eu quero fazer mais uma pergunta para você novamente. Você sabe para onde as suas necessidades estão te levando? Porque essa mulher sabe o que é necessidade. E você sabe? Você sabe para onde elas estão te levando? Porque além de todo esse pacote, essa mulher tinha o mais agravante. Sabe qual é? A sensação de que ela estava morrendo dia após dia. O sangramento que não estancava, a vida está no sangue. A sensação de que ela estava ficando fraca, anêmica, perdendo peso, perdendo a disposição, perdendo a alegria. Ela estava morrendo aos poucos. Morrendo aos poucos, ela tinha uma hemorragia que levaria fatalmente à morte. E é aqui que eu quero chegar. Como lidar com isso? Como superar isso? Não é de onde as necessidades vêm, mas para onde as necessidades me levam. Porque talvez essa noite, nesse lugar, você também esteja vivendo uma grande e intensa hemorragia. Mas não é hemorragia física. Está tudo em ordem com o seu organismo. Mas talvez você esteja com uma grande hemorragia existencial. Está sangrando, não está? Está perdendo sangue, não está? Está perdendo a vida, não está? Você não sentiu que essa noite você chegou nesse lugar e parece que a vida está indo embora? Parece que é mais lucrativo morrer do que viver? Pessoas que pensam em colocar um fim na sua história, ou colocar um ponto final na sua trajetória e dizer, não, chega de Sertanópolis, chega da vida, chega do comércio, chega disso, chega daquilo. Você também não chegou sangrando essa noite? Sangrando por um casamento que não vai bem, sangrando por um filho que está distante e não vem para Jesus, sangrando por um relacionamento que está se deteriorando à medida que você entra de cabeça nele, sangrando porque as contas não batem, sangrando porque a fé não se alimenta. Você não sente que você também está tendo uma hemorragia interna, mas não é uma hemorragia dos órgãos, é uma hemorragia da alma, uma hemorragia do espírito, uma hemorragia do coração? Será que você não sente isso essa noite? Que a vida está indo embora, que a alegria está acabando? Olhe para você, olhe para o espelho, veja só, o brilho foi embora, a alegria foi embora. Tudo que você faz é reclamar da vida, tudo que você faz é culpabilizar os outros, tudo que você faz é lamentar da existência, tudo que você faz é viver a sua hemorragia e chafurdar nesse lamaçal, sangrando e simplesmente esvaindo de toda a vida e esperança. Qual é a sua sensação ao entrar aqui essa noite? Então eu vou fazer mais uma vez essa pergunta para você: para onde você está indo nessa hemorragia? Para qual lugar você está se direcionando? Ou melhor, para quem você está indo enquanto sangra a sua alma? Porque o importante não é você saber o que fez a sua alma sangrar. O importante é saber quem pode fazer a sua alma se estancar, se curar. Isso que é importante. Então, a pergunta que eu vou fazer agora: para onde vamos? Para onde vamos? Para onde você vai? Ao sair dessa igreja essa noite, para onde você vai? Onde você vai resolver o seu problema? Você está tudo planejado essa semana o que fazer. Você sabe exatamente como resolver esse problema. Você já contatou o gerente? Você já ligou e marcou o terapeuta? Você sabe exatamente como construir e reconstruir a sua história. Você já ligou para aquela pessoa que pode te emprestar uma quantia financeira? Você já consultou aquele médico? Você vai repassar com ele? Você sabe exatamente como sair dessa hemorragia da alma. Mas será que esse é o lugar para ir? Um dia os discípulos estavam ao redor de Jesus. E Jesus, olhando para os discípulos, depois de uma palavra muito forte, e as pessoas começaram a ir embora, Jesus olha para os discípulos e diz assim: vocês também querem ir? Podem ir, fiquem à vontade. Pedro olha para Jesus e fala assim: Senhor Jesus, para onde mais nós poderemos ir? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. João 6,68.
Nós não podemos ir para mais lugar nenhum, Jesus. É só o Senhor que é a restauração da nossa vida, é só o Senhor que é a paz da nossa alma. Nós não temos vida fora de Ti. E Jesus disse isso em João 10:10. O ladrão vem para fazer sangrar, o ladrão vem para trazer hemorragia, o ladrão vem para judiar da sua alma. Mas eu vim, disse Jesus, para vos dar vida e vida em abundância. Para onde mais você pode ir, minha irmã? Para onde você pode ir, meu irmão? Para mais um relacionamento, para mais uma tentativa? Vá para Jesus. Ele tem vida, Ele tem paz, Ele tem alegria, Ele tem segurança. Não adianta mais uma hora extra, não adianta mais uma propriedade, não adianta adquirir mais um patrimônio, não adianta só mais um filho, não adianta mais um casamento. Você precisa desesperadamente de uma pessoa. E essa pessoa tem nome e sobrenome: Jesus Cristo de Nazaré. É Ele que pode saciar sua alma, é Ele que pode estancar a hemorragia do seu coração, é Ele que quer ter um encontro com você essa noite nesse lugar, para que você saia daqui curada, curado, e saiba que a sua necessidade te levou até Ele. Para onde estamos indo? Não é o doutor fulano de tal, não é a simpatia, não é a bezedeira A, não é o despacho B, não é o São Tomás, o São Tomé, o São Joaquim, o São Judas, o São Bento, não é o pastor Denis, não é o pastor João, não é o pastor Valdomiro Santiago, não é a igreja presbiteriana, mundial, a universal, a intergaláctica. Não há lugar no mundo que as nossas necessidades sejam satisfeitas, que não seja através de Jesus Cristo de Nazaré. É Ele o resultado da provisão em nossa alma, é Ele o curador da nossa vida. Não confunda, não vá no lugar errado, porque se você bater na porta errada, você encontrará a pessoa errada, e essa pessoa errada pode te levar às piores escolhas da sua vida. Eu convido você essa noite a levar as suas necessidades àquele que pode resolver. Não é sua vizinha, não é seu melhor amigo, é Jesus Cristo. Ele pode tratar essa sua necessidade, só que você tem que ir até Ele com fé. E aqui eu começo já a conduzir para a nossa conclusão. Não dá para ir para Jesus apenas ir para Jesus. Porque se você notar o texto, ele é muito interessante. Quero passar com você aqui para você ver. Olha só que interessante. Deixa eu voltar aqui. Isso. Versículo 45. Quem tocou em mim? Disse Jesus. Como todos negassem, Pedro disse: Senhor Jesus, chega aqui, chega perto. A multidão se aglomera e te aperta. Está todo mundo tocando em você. Está todo mundo te apertando. E Jesus fala: não. Alguém tocou em mim. Ninguém me apertou. Alguém tocou em mim. E eu sei disso porque de mim saiu o poder. Existe uma grande diferença, irmãos, entre apertar Jesus e tocar Jesus. A multidão, e infelizmente talvez isso seja o padrão das igrejas hoje evangélicas no nosso país, a multidão aperta Jesus, a multidão comprime Jesus, a multidão chega a Jesus e diz o que ele tem que fazer, a multidão quer ficar curiosa ao redor de Jesus, a multidão quer ficar perto quando os milagres acontecer, mas são poucas as pessoas que avançam para tocar Jesus. A multidão vai à igreja, a multidão faz campanhas, a multidão faz muitas coisas para tentar de alguma maneira alcançar as bênçãos, mas poucas pessoas conseguem tocar Jesus. Eu fico pensando isso na minha vida. Será que eu não tenho apertado Jesus ao invés de tocá-lo? Será que ao invés de orar a Jesus, eu simplesmente falo com a religião? Será que ao entrar numa igreja, eu encontro Jesus ou eu encontro a igreja, a placa, o pastor ou as pessoas? Será que nós viemos na igreja porque nós estamos acostumados? Ou nós viemos à igreja porque é socialmente agradável? Ou nós viemos na igreja para apertar Jesus? Ou viemos à igreja para tocar Jesus? Existem pessoas que infelizmente estão apertando Jesus, comprimem Jesus pelos seus interesses egoístas, mas não rasgam o seu coração, não desnudam a sua alma, não lavam a sua alma diante do Salvador. Muitas pessoas não recebem nada de que vieram buscar, porque só apertaram e infelizmente deixaram de tocar quando a oportunidade apareceu. Existem pessoas que encostam em Jesus, resvalam em Jesus, de alguma maneira comprimem Jesus, mas não tocam para receber dele o poder restaurador e transformador. Tem gente que vem, oferta, dá o seu dízimo, dá o seu dinheiro, mas não dá o coração. Minha irmã, meu irmão, muito antes do que a sua contribuição, Deus quer o seu coração. Não veja por esse lado, não caia nas mentiras de pastores mal intencionados ou mal informados, que dizem que você tem que dar algo de você, do seu bolso, das suas finanças, para que Deus te abençoe. Não, Deus quer primeiro o seu coração. Diz o Provérbios 4:23, filho meu, dá-me o teu coração, é isso que me importa. É isso que Deus quer em primeiro lugar.
É isso que Ele quer. Ele quer que você receba o toque que cura e não fique apertando no meio da multidão. Saia da multidão, minha irmã. Saia da multidão. Venha tocar o Mestre, porque é nesse toque que sai poder. É nesse toque que tem restauração. Porque no meio da multidão só tem evento. No meio da multidão só tem barulho. No meio da multidão só tem entusiasmo. Mas quando a gente se encontra com Jesus verdadeiramente, ali é o lugar de milagre, transformação, restauração e vida. E por fim, eu quero encerrar dizendo para vocês que tocar Jesus não é uma tarefa fácil, não. Por isso que talvez você esteja um pouco preocupado com essa palavra, porque apertar Jesus é muito mais fácil que tocar. Apertar Jesus, você está andando no meio da turma, você está no conflito de massa, e quando você está no meio da massa, você tem a experiência da massa. Apertar Jesus é você destoar da massa e ir a um lugar onde você pode encontrá-lo particularmente. Essa mulher, ela tem em si a capacidade de assumir riscos. Se ela fosse pega em público, ela poderia ser punida. Se fosse pega tocando em alguém, poderia ser punida por aquilo. Então ela assume o risco e diz: eu quero o meu milagre, eu vou assumir o risco, eu quero o meu milagre, nem que seja para ser presa, eu quero o meu milagre, eu vou na igreja presbiteriana, vou ouvir a palavra, chegarei até a pessoa de Jesus, mesmo que as pessoas falam: não vá, aquele lugar não é para você, não vá, você vai se tornar crente, não vá, a sua religião, a religião da sua avó não permite que você faça isso. Assumir riscos de se entregar a Jesus, de ser olhado pelos outros e dizer: agora você é crente? E dizer: sim, porque eu o toquei, eu o encontrei e a minha vida foi transformada. Irmãos, nós temos muitas pessoas que não querem assumir risco. Andar com Jesus a salvação em Jesus não custa nada, mas andar com Jesus custa muita coisa. Custa muita coisa. Só que muitos não querem assumir isso e querem continuar no meio da multidão, se acotovelando com Jesus, ao invés de tocar o coração dele. E aquela mulher supera os obstáculos. Não é fácil tocar Jesus. Primeiro você tem que assumir risco. Risco de ser mal compreendido, risco de ser taxado, risco de ser rotulado, risco de ser reconhecido como fanático. Mas também você precisa superar os obstáculos. Aquela mulher tinha uma multidão na frente dela. E quando essa multidão chega, essa mulher ela encontra um caminho para superar. Qual é o seu obstáculo essa noite? Você vai desistir? Eu vejo tantos jovens desistindo de sonhos, tantas pessoas desistindo de promessas nas suas vidas, porque veem os obstáculos e não conseguem superar. Eu estou aqui essa noite para dizer essa palavra para você, que você não pode ser paralisado diante dos obstáculos, você não pode ser paralisada diante das afrontas. As lutas, os empecilhos e os problemas da vida não podem estancar o seu ânimo e a sua fé. Supere, avance, ultrapasse, e nem que seja só nas vestes, toque em Jesus. Pastor, eu não me sinto preparada para estar. Toque as vestes. Pastor, eu acho que eu não consigo. Toque as vestes. Pastor, eu acho que é demais para mim. Toque as vestes. As vestes de Jesus essa noite são suficientes para transformar a sua vida e a sua história. Talvez você esteja sonhando com grandes coisas, mas toca só a veste. Só as vestes são suficientes para transformar a sua vida e o seu coração. Então, eu quero fazer a última vez a reflexão. O que importa não é a origem das nossas necessidades. O que importa é para onde elas nos levam. E se as necessidades que afetam você e o meu coração nos levam até Jesus, nós estamos bem cuidados. E o nosso milagre vai chegar. Mas se não levam, pode ter certeza que nós estamos no grupo dos que apertam. E no grupo dos que apertam, eles veem o milagre na vida dos outros, experimentam a felicidade dos outros, mas em si mesmo nunca experimentam um poder restaurador e transformador que só Jesus pode trazer. Essa mulher saiu da desesperança para a esperança, enquanto os outros, do entusiasmo, ficaram apenas no entusiasmo. Hoje, se o seu coração está desesperançoso, angustiado, deprimido, talvez esteja apertado dentro de você, eu quero responder para você dizendo assim: esta é a matéria-prima que Deus usa para fazer milagres. Deixe Deus fazer milagre na sua vida essa noite. Leve sua necessidade até Ele, em nome do Senhor Jesus. Quero convidar a equipe, nós vamos cantar essa canção novamente. Maravilhoso é estar em Tua presença. Maravilhoso é poder Te adorar. Maravilhoso é tocar nas Suas vestes. Quero pedir que você se coloque em pé, por favor. E nós vamos cantar essa canção. Quero convidar a nossa equipe de intercessão que vem aqui à frente, enquanto eu explico para você que vem a primeira vez. Esse cartão aqui nós entregamos, está aqui à frente. Se você quiser começar a sua campanha de oração hoje,
se você quiser tocar Jesus, se você quiser sair do meio da multidão que aperta e ir para um lugar de toque, de oração, de dependência de Jesus, eu quero convidar você essa noite a começar a sua campanha de oração. Hoje é a primeira terça-feira. Eu sei que talvez você vai viajar agora em dezembro, no final de dezembro, janeiro. Não se preocupe, comece a sua campanha hoje. Mesmo que em janeiro você tenha que pular 2 ou 3 terças-feiras, depois você continua e continua de onde você parou. Então eu quero convidar você a começar a sua campanha pela fé hoje. São 7 semanas tocando, são 7 semanas saindo do meio da multidão, são 7 semanas superando obstáculos, são 7 semanas assumindo riscos, são 7 semanas fazendo compromisso com Jesus de ficar perto dele e fazer um encontro com ele. Então, e esse encontro vai transformar a sua vida. Eu quero convidar você que vai começar a sua campanha de oração a vir junto com os nossos irmãos para orar. E nós vamos estar aqui, você que vai começar a sua campanha, os cartões estão aqui à frente, você pode pegar. E semana que vem eu te vejo na segunda semana de oração, porque hoje já é a primeira em nome de Jesus, amém? Pode você então vir, você que está na 6ª, 7ª semana de oração, e você que vai começar a sua campanha de oração, pode vir à frente. Nós vamos orar juntos e nós vamos continuar nos encontrando com Jesus. Vamos fazer isso enquanto cantamos. Quão formoso é, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus. Tua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso é, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso és estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Vamos cantar? Cante isso. A glória do Senhor enche esse lugar. Você crê que Jesus Cristo de Nazaré está presente aqui? Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Erga suas mãos assim. Isso. Erga assim. É maravilhoso, Jesus. É maravilhoso, Jesus. Toque as vestes. Não aperte mais. Toque através da adoração. Maravilhoso é tocar as tuas vestes, Jesus. E saber que ali está a nossa restauração. Maravilhoso. Maravilhoso, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Não há outro lugar. Não há outro lugar.
que seja satisfeita a nossa necessidade. Maravilhoso é tocar as tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Senhor Jesus, nós estamos aqui. E não há presença melhor, não há lugar melhor para estarmos. Para onde mais poderemos ir? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Nós não viemos a esse lugar porque é presbiteriana. Nós não viemos a esse lugar porque tem um pastor. Nós não viemos a esse lugar porque tem tradição. Nós viemos a esse lugar porque tem palavras de vida, a palavra de Jesus. E essa palavra transforma casamentos, vidas, transforma corações aqui essa noite. O Senhor opera curas, milagres nesse lugar. Oh Deus, essa mulher que está tocando as tuas vestes, que tem uma enfermidade crônica, que não se encontra, ó Deus, a solução. Deus, que essa mulher receba nessa noite essa cura, e que nós possamos ouvir esse testemunho aqui da frente, dizendo: Jesus me curou, porque eu toquei as suas vestes. Senhor, nós estamos carentes de testemunhos nesse lugar. Nós somos carentes de pessoas que dizem: o milagre veio na minha vida. E nós queremos que essa noite isso aconteça, porque nós cremos em milagre, e cremos que a minha necessidade e a necessidade dos teus filhos aqui é a obra-prima, a matéria-prima para o Senhor realizar um milagre maravilhoso e extraordinário em nosso meio. Faz isso nessa vida, faz isso nesse coração, Paizinho. Nós queremos tocar as tuas vestes e não te apertar mais. Toca, Senhor, nas nossas vidas e faz um milagre especial, para que a nossa fé possa nos salvar, e assim possamos ir de glória em glória, de fé em fé, em tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém, você crê nisso? Então você pode aplaudir Jesus. Obrigado, Jesus. Louvado seja o teu nome. Deus abençoe, irmãos. Uma boa semana para vocês.